Santos joga bem, mas não consegue transformar em chances reais de gol as oportunidades que teve e acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Além disso, teve dois jogadores aí que desfalcam o Santos para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Quer saber mais sobre isso? Continue no vídeo após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aí comentando esse pós-jogo entre Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vencendo o Santos na Arena da Baixada. Um jogo aí onde o Santos jogou bem, teve muitas chances de fazer o gol, mas não conseguiu aproveitar, assim como também o Atlético teve as suas oportunidades, mas chances claras mesmo. O Santos teve um pouco mais, mas não soube aproveitar aí e acabou perdendo a partida, né? Principalmente no início do jogo, muitas oportunidades criadas. O Santos que foi a campo aí poupando alguns jogadores para a última partida do ano, até mesmo já descansando os jogadores para a próxima temporada, dando uma rodagem maior aos jogadores que não vêm atuando. Também o Santos entrou com o Everson, Pará, que voltou de suspensão, Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Pérez, que também voltou de suspensão ali, improvisado na lateral esquerda, com Evandro, Alisson e Diego Pituca no meio, três volantes aí para dar uma sustentação melhor no meio de campo, com Marinho, Soteldo e Jean Mota de falso 9. A partir ainda, depois houve a expulsão no lance aí meio que polêmico, né? No lance ali onde o jogador do Atlético Paranaense ganhou na corrida do Luan Pérez, ele acabou aí num trança-pé fazendo a falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A equipe do Santos ainda teve que fazer algumas mudanças, colocando o Felipe Jonathan, o Eduardo Sacha e o Carlos Sanches nos lugares de Alisson, Evandro e Jean Mota, para tentar fazer alguma coisa, né? Para tentar reverter um placar que surgiu por uma bobeada que é normal, né? O Atlético Paranaense se aproveitou ali de um deslize da equipe do Santos, que no primeiro tempo teve inúmeras oportunidades, fez o gol, a torcida do Atlético Paranaense se assustar e muito com o Santos chegando, chegava de um lado com o Soteldo, chegava do outro com o Marinho, o Giamota teve chance de chutar também, a bola passando perto, e no início do segundo tempo aí uma bobeada mais grave da equipe do Santos, saída de bola aí, a bola foi trabalhada pela equipe do Atlético Paranaense por cerca de 2 minutos aí, o gol saiu aí dentro da casa dos 2 minutos aí, entre 1 e 2 minutos do segundo tempo, aonde o Atlético estava com a bola no meio de campo, o Santos apenas cercando, né? O Santos com superioridade numérica, não tinha nenhum, não foi nenhum 1 contra 1, era mais superioridade numérica. Santos caminhando em um bloco para trás e o jogador do Atlético pegou a bola no meio, abriu na ponta direita e o jogador do Atlético foi caminhando com essa bola na direita, ainda sendo apenas cercado por um bloco de jogadores. Ninguém deu o combate no jogador do Atlético Paranaense. O do Santos ficou só olhando o jogador, que cruzou a bola na área e o Marcos Rubens se adiantou ali a marcação e conseguiu cabecear. A bola bateu na trave e entrou. Aí o Atlético fazendo o gol que deu a vitória na partida. E teve a expulsão do Luan Pérez aí aos 68 minutos, 68 menos 45, são 23 minutos do segundo tempo aí, metade do segundo tempo, né? Santos ficou a metade para o final aí com um jogador a menos, mas ainda teve, Santos tinha ainda algumas oportunidades, uma com o Soteldo que ele cruzou e o Marinho fechou do outro lado, mas cabeçou para fora. Então o Santos criou oportunidades que levaram perigo, mas não soube aproveitar e não soube ser efetivo. O Atlético também criou, teve o mesmo número de oportunidades, teve o mesmo número de chances de gol, mas conseguiu aproveitar. Aqui nos números a gente vê
os dois times tiveram 9 chutes no gol e acertaram 3. Porém, o Atlético conseguiu ser eficiente e fazer um gol. A posse de bola quase empatada. Os números são bem próximos aí. Em faltas não foi um jogo tão faltoso, com 25 faltas, 2 cartões amarelos contra o Atlético, 3 contra o Santos, 1 vermelho, 3 impedimentos contra 5 e 6 escanteios contra 3. Mas esse vermelho aqui, ele só é contado porque foi durante o jogo, porque pós-jogo aí, há um diz que me diz aí, não se sabe ao certo o que aconteceu, já que o árbitro em súmula citou que o jogador Felipe Jonathan o ofendeu, chamando de ladrão, e bateu palmas ironicamente para ele, e ele acabou sendo expulso. Já o jogador diz que não, que sim, aplaudiu a arbitragem, mas não em nenhum momento o ofendeu o árbitro chamando de ladrão. Então ele até colocou à disposição de quem pudesse achar uma imagem dele falando isso, que poderia ser levar à tona aí para esclarecer a situação, porque ele disse que ele em si em nenhum momento falou isso do árbitro. Então o Santos tem 2 jogadores suspensos para o próximo jogo, que é o caso do zagueiro Luan Pérez, que jogou improvisado para poupar o Felipe Jonathan, e o Felipe Jonathan também foi expulso, que estava na reserva. E o que isso quer dizer é que para a próxima partida ou o Santos improvisará outro zagueiro, né? O Santos ainda tem no banco o Luiz Felipe, que pode improvisar, ou o Jorge volta para enfrentar o Flamengo. A gente sabe aí que o Jorge não joga desde aquele jogo que ele colocou, ele não agiu de uma conduta que se espera de uma pessoa correta, né? Acabou aí desde aquela partida não entrando mais em campo. Então pode ser que ele volte contra o Flamengo ou seja preterido aí para uma improvisação do zagueiro Luiz Felipe, e com isso o Santos manter aí um time bem próximo do que jogou hoje. Não jogou ruim, não jogou mal a partida, até que foi bem, mas acabou aí dando uma brecha que o Atlético Paranaense ele busca essas brechas aí para fazer os gols. O resultado em si não é tão ruim para a equipe do Santos, já que depende só de si para se manter em segundo. Porque por questão financeira isso ajudaria bastante o Santos, né? Permanecer em segundo ganha um pouco mais de dinheiro, mas a gente sabe aí que não é só de dinheiro que o Santos precisa aí arrumar essa diretoria, né? Que declarações de São Paulo pós-jogo, que foi citada aí, que São Paulo já teria conversado para sua saída do Palmeiras, que teria aí já tem um acordo com o Palmeiras, ou já tem um acordo com o Racing da Argentina, e o treinador desmentiu, falou que não tem tempo, o único tempo que ele tem disponível ele dedica aos jogadores do Santos, né? Porque ele tem trabalhos de 3 em 3 dias aí, em 3 dias ele tem que preparar o time para o próximo jogo, mas que vai sentar aí com a diretoria para avaliar aí a sua permanência ou não, e depende apenas da diretoria do Santos se ele continuará ou não para a próxima temporada como técnico santista. Eu espero aí que os diretores do Santos de fato consigam a permanência de São Paulo. Sei que vai ser bem complicado porque tudo que está acontecendo no Santos influencia em si na decisão de São Paulo, principalmente porque o projeto abordado e mostrado para São Paulo, para ele vir ao Santos, é totalmente diferente daquilo que ele tem em mãos, e a gente sabe que o São Paulo aí é uma pessoa correta, vem fazendo o seu trabalho no Santos. Ele poderia muito bem já ter deixado a equipe do Santos há um bom tempo, já que o projeto não foi daquilo que foi prometido para ele, mas ele aí acabou, ele opta por permanecer no Santos, indiferente do que aquilo que tinha sido prometido para ele de fato seja cumprido. Então ele tem aí, ele
tem o contrato dele, porém, se ele não quiser permanecer no clube, ou se o clube não tiver como garantir que de fato fará um projeto que da altura do Santos para a próxima temporada, não um projeto onde o Santos pegou, vem no final de temporada com os jogadores muito desgastados, basicamente o resto do que sobrou do ano, né? Porque o Santos jogou em alto nível o ano, desde o início do ano, então é certo que ia oscilar, principalmente depois do meio da temporada, e foi o que aconteceu com o Santos, mas a oscilação não foi tão grande, por isso que o Santos é segundo colocado. Então o São Paulo conseguiu tirar, tá conseguindo tirar o último gás ali de todo mundo e tem que ver se de fato a diretoria vai permanecer com esse elenco. Se for permanecer da maneira que está, eu acho bem difícil que São Paulo permaneça no ano que vem. Eu gostaria muito de que São Paulo permanecesse na equipe do Santos, porque ele agregou muito ao futebol brasileiro, não só ele, como o Jorge Jesus, como o Thiago Nunes, o Renato Gaúcho, que são treinadores que vêm crescendo aí, cresceram e mostraram uma evolução de futebol na temporada inteira, e são os destaques de treinadores do ano. Então eu espero que eles permaneçam aí para se ter uma posição. Os 4 treinadores de destaques, 3 estão entre os 4 primeiros. Então dá para tirar aí uma boa situação, que o primeiro é o Jorge Jesus, segundo o Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, em terceiro vem um time sem técnico, né, que é o Palmeiras. Em quarto vem o Atlético Paranaense, que até algumas rodadas atrás era o time do Thiago Nunes. E em quinto vem a equipe do Grêmio. Então, de fato, isso mostra que esses técnicos fizeram grandes trabalhos na temporada. Então, se de fato permanecer dessa maneira, isso daí vai evoluir enormemente o campeonato ano que vem. E esperamos que o presidente do Santos entenda o que é o Santos, tente fazer algo para melhorar a equipe do Santos, não apenas para se manter no cargo. Ele tem que fazer algo para que o Santos consiga vencer. O Santos, por mais que seja conhecido por revelar grandes jogadores, não é sempre que você vai ter um jogador que vai despontar, como foi o caso do Robinho, como foi o caso do Diego. Aí teve aí o André, Neymar, o Ganso. Mas aí, se você for ver, todos esses jogadores, eles caíram de rendimento no num período da sua carreira, né? Chegou ali alguns anos depois, mesmo voltando ao Santos, Diego não rendeu, mesmo voltando ao Santos, Robinho não rendeu, entendeu? O Ganso deixou de render no Santos quando estava no Santos, o André também não rendeu muito. Então a gente vê que, por mais que você tenha como que eu posso colocar assim, que você consiga lapidar muito bem seus jogadores e lançar jogadores que realmente se destacarão, eles não adianta você apenas lançar eles pro futebol e você não ter um ganho, né? Foi o que aconteceu agora recentemente com o Rodrigo, que acabou deixando a equipe do Santos aí, um jovem ainda, acabaram de completar 18 anos e já está no Real Madrid. O Santos não consegue aproveitar suas joias porque eles são mais um valor de mercado. Então, se você vai usar suas joias para valores de mercado, você tem que ter um elenco bom. E o elenco do Santos nessa temporada não era tão bom, perdeu 3 peças, vamos colocar assim, ao longo da temporada. 3 peças. Foi o Rodrigo, o Jean Lucas, eu acho que teve mais um jogador. E acabou aí destoando de todo aquele futebol que vinha desde o do início do ano, né? Aquele meio de campo redondinho que chegava em velocidade não sumiu, né? Depois da saída do Jean Lucas, o ataque santista parou de ter aquela efetividade que tinha com o Rodrigo, né? Rodrigo, que era um dos destaques.
e teve que se ajeitando. Agora apareceu aí o Thailson, né, que é um novo jovem aí do Santos, mas que também ainda está novo. Mas se você for ver, ele já tem mercado lá fora. Qualquer um vai querer um jogador aí que vem de uma base vencedora, que é a base do Santos, que revela bons jogadores. Mas o Santos tem que parar de simplesmente fazer jogadores para exportar. Tem que fazer jogadores para jogar no Santos. Se um jogador só quer chegar no profissional para poder ir para fora, não compensa o Santos investir num jogador apenas para vender. Porque você vai colocá-lo no time, o time vai precisar que ele renda ali, e quando ele começar a render e já aparecer uma proposta lá de fora, você já vender, basicamente você está perdendo todo o trabalho que você fez. Por quê? Porque você criou um time com aquela peça, aquela engrenagem está funcionando muito bem, e acabou aí que você acaba perdendo essa peça, essa engrenagem, e até você conseguir substituí-la, isso pode render muito tempo. Foi o que aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo era um jogador efetivo no ataque do Santos, oscilava, assim como qualquer garoto, mas quando conseguia jogar, jogava muito bem, e acabou deixando a equipe do Santos, e o Santos demorou até encontrar uma outra peça. Foi encontrar outra peça com o Marinho depois de um bom tempo, um bom trabalho com o Marinho, que já é um jogador experiente, e depois de um bom tempo surgiu aí o garoto Thailson, que também tem que ser lapidado. Mas não adianta chegar no início do ano que vem e você já querer vender o garoto, né? Esperar que o Santos aí entenda que precisa cuidar um pouco mais dos seus jogadores da base e não apenas querer criar jogadores para vendê-los. E o último jogo do Campeonato Brasileiro, o último jogo aí do Santos nessa temporada, vamos colocar assim, o único jogo valendo alguma coisa nessa temporada, que é contra o Flamengo, porque querendo ou não, o Flamengo já é campeão, mas mesmo já sendo campeão, o Flamengo ainda pode alcançar aí uma marca aí de pontos no Campeonato Brasileiro. E para o Santos também não é um jogo que não vale nada, porque com a derrota com o Atlético Paranaense, 2 vitórias seguidas do Palmeiras, o Palmeiras conseguiria passar. O que pode ocorrer é, se o Palmeiras perder essa partida, o Santos não, o Santos se classifica como segundo lugar do Campeonato Brasileiro, ou como a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo vai diretamente pela vaga na Libertadores. Então isso ajudaria em muito o Santos financeiramente, e também na próxima temporada aí com essa reformulação aí que vai ter no elenco do Santos. Provavelmente tem alguns jogadores que talvez não permaneçam, possa ter algumas chegadas de outros jogadores, é o que se espera no Santos, que precisa de mais peças que realmente contribuam para o crescimento da equipe do Santos. E vamos torcer aí que a diretoria consiga colocar aí a cabeça no lugar e consiga resolver todos os problemas, né? A gente sabe aí que é complicado, a questão financeira é difícil. O Santos aí ficou devendo aí direitos de imagem, acho que 2 meses agora recentemente, e isso pode sim ser resolvido com essa segunda posição do Campeonato Brasileiro, mas sem investimentos o Santos não vai passar de uma segunda posição em uma competição, ou chegar em uma semifinal de outra competição, como foi no início do ano. Chegou uma semifinal do Paulista contra o Corinthians, que foi amassada com a equipe do Santos, mas não conseguiu passar. Por quê? Porque do outro lado eles contaram com uma noite muito inspirada do goleiro do Corinthians, né? E depois na Copa Sul-Americana não conseguiu avançar, quando encontrou um time que estava melhor fisicamente do que a equipe do Santos, tinha uma disposição maior de jogadores para utilizar em outras competições, já que o Santos não tinha, e isso acabou sendo diferencial contra o River Plate do Uruguai.
Depois a Copa do Brasil também enfrentou equipes muito superiores à equipe do Santos. E no Campeonato Brasileiro contou com a oscilação de Grêmio, que estava na Libertadores. Então você tira o Grêmio, que estava na Libertadores. Você tira o Palmeiras, que também estava na Libertadores, mas que vem oscilando muito nessa temporada. Aí você tem o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, também chegou longe aí. São esses três aí que são os diferenciais. O quarto seria o Flamengo, e o Flamengo conseguiu aí render. Desses quatro aqui, que são melhores do que o Santos em elenco, o Santos ainda ficou na frente de três. Só não conseguiu ficar à frente do Flamengo. Mas dos outros três, o Santos ficou à frente. Ficou à frente de Grêmio, que depois que saiu da Libertadores conseguiu uma arrancada que o leva aí de quinto a quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, que mesmo oscilando muito ainda está em terceiro no Campeonato Brasileiro. E tem o Atlético Paranaense, que jogou contra o Santos de forma inteligente e aproveitou as brechas do Santos, que é o estilo de jogo do Atlético Paranaense. Então a gente vê que o Santos, mesmo com um elenco limitado, com jogadores que já estão exaustos de uma temporada gigantesca, para apenas, vamos colocar assim, 20 jogadores que são utilizados desde o início do ano, com poucos descansos, com muito treinamento, muito entendimento do trabalho de Sampaoli, pouco descanso, né? E mesmo assim conseguiram uma segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Depende só de hoje do resultado do jogo do Palmeiras para se confirmar se o Santos permanece em segundo, ou depende aí de uma vitória do Santos contra o Palmeiras, contra o Flamengo e o independente do resultado do Palmeiras. Se caso não vencer, se o caso o Palmeiras vencer hoje e o Santos não vencer o Flamengo, o Palmeiras também teria que não vencer a sua partida. Então basicamente depende apenas do Santos permanecer em segundo do Campeonato Brasileiro. Mas o vídeo está ficando muito comprido, peço desculpas aí por um vídeo bem longo, mas o Santos aí tem uma cara boa, tem uma boa estrutura. Esperamos aí que a diretoria do Santos não faça nenhuma cagada e mande embora uma das melhores coisas que aconteceu no Santos em forma de montagem de um time. São Paulo conseguiu montar um time que poucos que depois de tantos anos se viu montar na equipe do Santos. Um time com jogadores esquecidos, jogadores criticados, jogadores que eram preteridos até o ano passado. Com o São Paulo renderam muito mais e já chegaram a ser até ovacionados pela torcida, como é o caso de Sacha, como é o caso de El Mota, jogadores que eram muito criticados no ano passado e esse ano vieram rendendo muito bem. Outro jogador que era muito falado aí, mais na forma da zoeira, que era o Marinho, hoje é exaltado pela sua inteligência no campo de jogo. Então tem essas coisas que o São Paulo fez no Santos que foram muito benéficas. Esperamos aí que ele continue no Santos. Mas se você concorda ou discorda, deixa o like aí, que ajuda bastante para mim estar fazendo mais vídeos como esse, comentando os jogos. Se você quer expressar sua opinião, comente aí, estarei respondendo. Se você fizer alguma pergunta ou colocar alguma sugestão, também aí estarei dando atenção para vocês. Se você veio por esse vídeo, se inscreva aí no canal aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que chegar um vídeo novo, você receberá a notificação aí, seja no seu celular ou no seu computador. E se você quiser estar ajudando no crescimento do canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas, compartilhe aí para que novas pessoas cheguem no canal. Estamos aí com 141 pessoas agora, aumentamos uma, e seria bom aí se a gente conseguisse chegar aí nessa meta de 200 inscritos ainda esse ano. Tá meio complicado, eu acho que vai ser meio impossível, né? A gente já tá em 5 de dezembro, mas quanto mais aí, vamos crescendo aos pouquinhos, que de grão em grão a gente chega muito longe. Muito obrigado mesmo, a atenção de todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.